Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje a gente vai ministrar uma aula que é bem interessante, porque a gente não é uma dificuldade para os alunos e para muitos profissionais de psicologia, tá? Profissionais experientes, inclusive. Bem, essa aula foi criada pelo psicólogo Fredson de Almeida, tá? Eu dar os créditos que ele criou a aula, eu vou só, expor aí o conteúdo. Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que orientar significa facilitar conhecimento para análise de caminhos e de direções, né? Para análise é mostrar direções para a conduta do sujeito, tá? Só que isso você faz com base em referências pessoais, em referências sociais, nossas enquanto terapeutas, né? O objetivo é facilitar o acesso à informação que sem essa orientação seria mais difícil ou improvável até para a pessoa, para o cliente, para o nosso paciente, ele obtivesse aí algum êxito. Legal? Bem, vou dar um exemplo. Eu e o Fredson, quem não sabe, nós dois somos psicólogos do IPSE, tá? A gente oferece atendimento psicológico a curso simbólico. E, enfim, a gente conheceu na faculdade, a gente estudou juntos e tal. E lá a gente teve o privilégio de fazer um estágio durante um ano na tenda da Moca. O que é a tenda da Moca? É aquele centro de convivência, umas lonas verdes. Não sei se vocês já visitaram São Paulo ou que moram em São Paulo, já viram umas lonas verdes, né? Gigantes, enormes. Embaixo tem lá onde os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, elas ficam, né? Eu e o Fred, a gente estagiou lá, né? E a gente sempre, as nossas atividades era atender as pessoas que passassem por lá, né? Entender se ela estava em situação de rua, se ela era moradora de rua, né? E aí o que a gente indicava muitas vezes? A gente indicava para os clientes lá da tenda, né? Para os moradores ou para as pessoas, que elas precisavam buscar assistência social. A gente indicava muitas vezes que a pessoa precisava procurar o poupa-tempo, procurar os albergues, né? Porque pessoa que mora em situação que ela está em situação de rua, ela não é moradora de rua, ela não sabe que existe albergue, ela não sabe que o poupa-tempo trabalha de graça, ela não sabe sequer que existe assistência social, que é financiada pelo município. Então, orientação é isso, é você facilitar o acesso à informação. A informação que sem ela, o seu cliente, a pessoa que está te pedindo orientação, não conseguiria, de maneira alguma, ter êxito. Por outro lado, aconselhar é você criar condições para que a própria pessoa faça o julgamento das alternativas, né? E formule suas opções para algum evento mais imediato, tá? Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder o parente e está em crise, desesperada, surtada, o que você vai fazer nesse momento? Nesse caso, você vai ter que fazer, não vai ser orientação. O que a maioria das vezes acontece é isso, as pessoas ficam tentando orientar, né? E não é isso que tem que fazer. Você tem que intervir, e aí você tem que entrar com aconselhamento. Por exemplo, a pessoa acabou de perder lá, ela está desesperada, tal, o que você vai fazer? Você vai fazer com que essa pessoa raciocine sobre as possibilidades que ela tem naquele momento para mudar o comportamento, ou para mudar a situação. Bem, se morreu alguém, ela vai poder conseguir trazer a pessoa de volta. Mas ela pode dar mais dignidade para essa pessoa. E você tem que dar condições para que ela tenha esse insight. Isso é aconselhar. Percebe que é uma diferença sutil, mas que na maioria das vezes a gente não aprende na faculdade. Tá? Vou dar um exemplo. Um dia desse morreu uma senhora, né, parente em mim, inclusive, e a filha dela estava prantos e prantos e prantos lá, né, e ninguém sabia o que fazer. Eu cheguei do lado dela, né, vou contar esse exemplo para contextualizar. Sentei lá e falei assim, ó, sua mãe morreu. O que você pode fazer para mudar isso? Ela olhou para mim, tipo, eu acho que ela sacou, não posso fazer nada, né? Então vai adiantar você ficar chorando? Eu não falei isso, né? Eu quis que ela tivesse esse, né, insight quando eu falei, ó, sua mãe morreu, tá? O que você pode fazer para mudar isso? Eu quis que ela tivesse esse insight. Não, a gente precisava naquele momento que ela tivesse esse estalo, porque ela precisava ter outras atitudes, né? Precisava tomar a frente de algumas coisas. E eu queria que naquele momento que ela entendesse que nada que ela fizesse ia trazer a mãe dela de volta. Mas por outro lado, ela precisava mudar de comportamento primeiro para sair daquela situação de crise, né? Então eu falei assim, o que você pode fazer para ajudar sua mãe nesse momento? Nesse momento que ela está exposta e que ela está frágil e que ela não pode se defender. Foi isso que eu falei.
Ou seja, eu intervi, né? E isso sim é o aconselhamento, né? Aconselhamento não tem o sentido de aconselhar como a gente faz usualmente no bar, no boteco, ou sei lá, né? Enfim, são técnicas, inclusive, que você tem que colocar em prática. Tem um livro do Rollo May chamado Diálogo, eu não lembro, depois eu vou dar, eu não vou para não falar errado, eu não vou passar agora, mas vou passar para vocês o nome, tá? Na descrição do vídeo. Então, quando eu falei isso, a mulher simplesmente se levantou e foi para a funerária providenciar o que era necessário para tirar a mãe dela daquela situação. Bem, objetivo cumprido. Tá? Eu não estou falando, eu não estou dando esse exemplo para dizer assim, o Harley é foda, é um psicólogo fodão, não. Não é isso não. Estou dizendo assim, estou querendo contextualizar para você entender a diferença entre orientar e entre você aconselhar, né? Às vezes, o que tem que ficar claro é que uma simples ação orientadora, em que se facilita o acesso à informação e se deixa a pessoa a pessoa decidir por si só, pode ser muito mais eficaz do que um conselho ou um controle de conduta, né? Em outros casos, né, principalmente em situações de emergência e de grande ansiedade, o aconselhamento ele pode ser mais produtivo do que um demorado processo de orientação ou de terapia, tá? Em muitos casos, porém, a orientação e os conselhos, né, eles não são suficientes para alterar a conduta de uma pessoa. Então, necessariamente, você vai precisar recorrer à terapia como um processo mais complexo, né, mais difícil e mais demorado. Então, o que você tem que entender é que o aconselhamento psicológico ele visa aí facilitar uma adaptação mais satisfatória do sujeito a uma situação, a situação em que ele se encontra naquele momento, né? E ele precisa aperfeiçoar os seus recursos pessoais em termos de autoconhecimento, autoajuda e autonomia, né? Porque a finalidade principal do aconselhamento em saúde é a redução do risco né, para a saúde da pessoa, né? Obtida através de mudanças concretas aí do comportamento. Isso aí já por si só já se justifica, né, pelo processo de melhoria aí da qualidade de vida e da humanização do serviço. Bem, para a gente finalizar e não ficar muito grande o vídeo, bem, pessoal, lógico, eu estou resumindo aqui, mas é interessante que você se aprofunde mais nesse assunto até para que você domine técnicas, né? Porque precisa dominar técnicas. Aqui é para você ter noção e saber o que vai fazer, inclusive nos seus estágios na faculdade ou no seu dia a dia com seus pacientes, já que você pode ser uma pessoa que acabou de sair da faculdade, né? Aconselhar, como eu falei anteriormente, não é dar conselho. Assim, não é você fazer exortações, nem muito menos encorajar de alguma disciplina ou descrever aí condutas, né, que devem ser seguidas, mas trata aí de ajudar o sujeito a compreender a si próprio, tá? Então você tem que agir sempre no sentido de intervenção, né, de manter ou melhorar a conduta do sujeito, né, para que ele adote aí um estilo de vida mais saudável, né, comportamento de saúde. E lógico, isso vai depender de situação para situação. Mas tem coisas que você vai ter que fazer a mais para ele ter isso há mais tempo, mas vai ter hora que vai ter que tirar ele do pau na hora, né? Bem, a aula é isso, tá? Só para a gente aproveitar esse gancho, para você, né, não perder muito, para a gente aproveitar mais, vou te dizer aí alguns objetivos principais do aconselhamento psicológico, tá? Primeiro, disponibilizar ajuda, né, para dar resposta às necessidades psicológicas do sujeito saudáveis e doentes, facilitar a mudança de comportamento relacionada com a saúde, escutar e escolher as preocupações do sofrimento, tá? Promover o bem-estar psicológico, identificar as preocupações fundamentais que o sujeito tem aí em relação à saúde e ajudá-lo a lidar eficazmente com ela, ajudar o sujeito a tomar decisões informadas, né, no quadro de circunstâncias concretas. Não é você fazer o cara tomar a decisão, você fazer ele ter insights, né, para que ele faça suas próprias escolhas. Tá? Bem, você precisa ir no ponto de vista mais efetivo, no ponto, né, dentro de uma clínica, né, envolver basicamente 3 componentes. O primeiro é de ajuda, né, para que você faça a pessoa lidar bem com as dificuldades. Bem, lidar melhor, né, não sei se lidar bem. A pedagógica, que é a segunda, que é se relacionar com a transmissão de informação, e a de apoio, que é relacionado com a transmissão de segurança emocional, facilitação do controle interno e promoção da autonomia pessoal. Tá? Então, para isso, você precisa ter o exercício da escolha, escuta ativa, comunicação competente, avaliação de risco e reflexão conjunta sobre a alternativa para novos hábitos, né, e prevenção, orientação sobre aspectos clínicos de tratamento. Né? Bem, e isso, inclusive, são pressupostos do Ministério da Saúde. Tá?
Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtinha, mas bem efetiva. Beleza? Forte abraço aí. Se inscreve no nosso canal, tá bom?